Oi, gente, tudo bem com vocês? Aula 30 de Ciências do terceiro ano, módulo 2. Na aula anterior, aprendemos que os animais podem ser classificados em vertebrados, que tem vértebra, que tem a coluna vertebral, que tem o esqueleto, tá? E os invertebrados, que não tem esqueleto, não tem coluna vertebral. O que é coluna vertebral? São esses ossinhos aqui que temos nas costas, tá? Os animais vertebrados têm coluna vertebral e os invertebrados não têm, tá? Exemplo de animal vertebrado, cachorro, por exemplo, tá? Então ele tem ossos, ele tem esqueleto, ele tem coluna. Invertebrado, por exemplo, borboleta. Borboleta não tem osso, né? Abelha não tem osso, mosca não tem osso, tá? Não tem esqueleto. Então, animais vertebrados que têm e invertebrados que não têm, tá? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os animais vertebrados. Os vertebrados, eles são classificados em 5. Então, eu tenho peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então, os animais vertebrados têm esqueleto na parte interna e coluna vertebral. Podem ser classificados, então, em 5, que é o que nós falamos, tá? Os peixes agora, ó, vamos ver cada um desses. Os peixes são animais aquáticos, vivem na água. O tubarão, as raias, o cavalo marinho são exemplos de peixes que vivem no mar. O pirarucu e o bagre são alguns dos peixes que vivem em rios e lagos. Os peixes têm nadadeiras que ajudam na natação. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas. Então, os peixes vivem na água, têm nadadeiras e escamas, tá? Agora vamos lá, os anfíbios podem viver na água doce ou em ambientes terrestres úmidos, por exemplo, sapos, rãs e pererecas. São exemplos de anfíbios. Anfíbios têm a pele fina e úmida, por exemplo, o sapo. E a maioria tem pernas quando adultos. Quando são jovens, vivem na água e nada. Os adultos podem nadar, saltar, rastejar ou subir em árvores. Os répteis agora, ó, podem viver na água ou em ambiente terrestre. Geralmente tem o corpo coberto de escamas e a pele grossa e seca, por exemplo, jacaré, tá? Alguns rastejam como as serpentes, outros caminham rente ao chão como os lagartos e outros nadam como a tartaruga. Então ele tem a pele mais grossa, né? Por exemplo, tartaruga, jacaré, essas coisas é tudo réptil, tá? E o anfíbio ele tem a pele mais lisa, mais úmida, por exemplo, o sapo. As aves agora têm o corpo coberto de penas, além de ter pernas e asas. São animais terrestres. A maioria pode voar. O sabiá, o jaruru e a coruja são aves que voam. Já o avestruz, a ema e os pinguins não voam, tá? Então não é toda ave que voa, né? A avestruz não voa, ema não voa, né? Pavão não voa, né? Então vamos lá. Os mamíferos agora, que somos nós, seres humanos, somos animais mamíferos, tá? Ou seja, que mamam, tá? Quando a gente é bebê, a gente mama, né? E até depois de adulto, tem gente que ainda toma leite, né? Então nós somos mamíferos, tá? Então os mamíferos têm o corpo coberto de pelos, né? Olha aqui, ó, pelos, tá bom? Sobrancelha, né? Os filhotes se alimentam do leite produzido pela fêmea em geral. Eles têm pernas e caminham, como os cachorros, macaco e os elefantes. Mas há aqueles que nadam, como as baleias. A baleia, então, é um animal mamífero, ela mama. E os que voam, como os morcegos. O morcego também mama, tá? Então, ele é mamífero. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Então, animais vertebrados, olha aqui, ó, animais vertebrados. Eles podem ser classificados em 5 grupos. Então, aqui, número 1. Os mamíferos são os que mamam. Vamos ver aqui, ó. Os filhotes se alimentam de leite, têm o corpo coberto de pelos, então são os mamíferos. Os peixes agora, ó, possuem nadadeiras e em sua maioria têm corpo coberto por escamas, então aqui é o número 3 dos peixes. As aves, ó, são animais terrestres, têm pernas e asas. Alguns não podem voar, como é o caso do avestruz que nós vimos. Então aqui aves, número 4.
Agora aqui, ó, os anfíbios, eles vivem em terra úmida, tá? Vivem em terra úmida, ou os adultos podem nadar, saltar ou rastejar, por exemplo, o sapo. Então, aqui os anfíbios. E por último, aqui os répteis, tá? Que tem a pele mais grossa, tá bom? Outros caminham, alguns rastejam, outros caminham rente ao chão e o corpo é coberto por escamas. Então, ficou 4, 3, 6, 2, 1 e 5, tá? Exercício 3 agora. Observe os animais e escreva o nome deles diante da palavra que indica como se locomove. Quem que é aqui que anda? Ó, o cavalo. Então vocês vão fazendo um por um, tá? A professora não vai fazer tudo, não. Quem que é aqui que salta? Ó, o canguru salta. Quem que rasteja? A cobra rasteja. Quem que voa? O passarinho voa. Quem que nada? O peixe nada, tá? Então, vocês vão fazendo aqui de todos esses animais, tá? A baleia faz o quê? A baleia nada, então coloca aqui baleia também, tá bom? E assim por diante, certo? E essa então foi a nossa aula de hoje. Um beijo, tchau!